Mas eu queria falar sobre a coletiva do Barbieri, né? Aliás, duas coletivas nessa semana aí, né? Tanto do Salgado quanto do Barbieri. O Salgado a gente Luiz conversou Melo, bastante do Luiz Melo, desculpa, do Luiz Melo e do Barbieri. Eu acompanhei a entrevista do Barbieri, que, aliás, você fez uma pergunta ali que ele até ficou, caramba, peraí, que pergunta é essa? Você mandou bem no negócio ali, bicho. Mas o que você achou dessa coletiva, primeiro do modo geral, Diguinho? Você achou que esclareceu? Porque eu achei assim, que ele, alguns pontos, ele deu uma sabonetada ali, não falou muita coisa, ele não quis colocar como meta uma Sul-Americana, nada disso, né? Ele ficou bem em cima do muro nesse sentido, né? tá falando do Barbieri? Isso, do Barbieri. Cara, vamos lá. Eu acho que a gente vive hoje a era das assessorias de imprensa, dos medias training, para se evitar falar coisas e ser cobrado depois publicamente. Porque veja bem, se o Barbieri fala assim, ó, pô, eu acho que a gente tem total condição de brigar por uma pré-Libertadores. Aí a narrativa criada já no começo do campeonato, o tempo inteiro vamos ter que ir para Libertadores, tem que ir para Libertadores, tem que ir para Libertadores, tem que ir para Libertadores. Aí se o time não tá naquela colocação, pressão e pau. Se ele fala assim, ó, a gente vai brigar para ser campeão. Se tu tiver em sexto classificando para Libertadores, tá ruim, porque tu falou que ia brigar para ser campeão. Então, eu acho que hoje os profissionais do futebol, de maneira geral, dão cada vez entrevistas mais chatas, mais quadradinhas, que pouco se aproveitam. Porque basicamente é isso. Porque assim, a gente reclama às vezes quando o profissional fala e não acrescenta muito, mas quando ele sai um pouquinho da curva também, a opinião pública cai de pau em cima dele também, se ele não acontecer aquilo que ele prospectou, digamos assim. Então, acho, cara, que ele foi numa linha de segurança, citou que o Vasco não joga na primeira divisão há 2 anos, tem alguns objetivos para se buscarem. Ele falou que não ia colocar nenhuma meta para. Como é que ele falou? Para não se limitar, porque o Vasco em algum momento pode pensar em coisas maiores. Ou seja, eu tenho a minha opinião, tá? Eu acho que o Seleção Sport TV fez uma análise hoje muito boa. Não sei se você viu. Eles fizeram o tier list do campeonato. Eu posso te mandar no privado e tu joga na tela aí. Pode mandar. Eles colocaram. Eles deram os times que vão brigar na parte. Botar assim, times candidatos a título. Tem 3 equipes, Flamengo, Palmeiras e Fluminense, brigam por G4, 3 times também, Atlético do Paraná, Galo e Grêmio, podem surpreender, que tipo, pode pegar uma pré-Libertadores e tal, 7 equipes no bolo, Vasco, Botafogo, Inter, Corinthians, tem um bolo lá, e tem 7 equipes que lutam para cair, tá o Santos, o Red Bull, Goiás, Curitiba, tem uma galera lá. Eu acho que o campeonato do Vasco é esse. O Vasco, na minha opinião, com o time que tem hoje, sem contar com a janela do meio do ano, é um time que boia do 6º ao 13º lugar. Ele vai ficar oscilando nessa margem aí de campeonato. Se tudo der muito certo, 6º, 7º, podendo chegar talvez num 5º, num normal de 13º a 19º, eu acho que o Vasco vai ficar subindo e descendo nessa faixa da tabela. Acho que o Vasco hoje está num time que está no bolo. Ele não é time para lutar contra rebaixamento e não é time para brigar também entre os 5, 4 primeiros do campeonato. O foco tem que ser, na minha opinião, chegar aos 45 pontos, né? Claro que às vezes nem 45 livra, né? Mas ali chegar próximo de um campeonato seguro, né? Eu assisti a coletiva, o Barbieri ele não quis colocar a meta, até porque ele já viu o tamanho da cobrança que a torcida do Vasco vai fazer em cima dele por qualquer coisa que ele fale, isso é fato. Mas ao mesmo tempo, eu acho que por que não falar? Eu acho que se eu fosse o Barbieri, eu falava assim, gente, a nossa ideia é fazer um campeonato seguro, colocar o Vasco de volta à grandeza dele, ficar na primeira divisão e quem sabe beliscar uma Sul-Americana, uma Libertadores da América. É isso que ele tinha que ter falado. Eu acho que ele quis dar muita volta. E assim, né, Diguinho, eu trabalho, eu tô no meio do jornalismo desde 2010, cara. E assim, foi nessa época que começou a piorar cada vez mais o media training para ensinar o jogador, o técnico, dirigente a não responder perguntas, tá? Existe isso hoje em dia. Inclusive, eu até assessoro um jogador, nem vou falar qual jogador, eu até trabalho com um jogador, eu contratei um media training para ele, de um amigo meu que é muito confiável, e a primeira coisa que eu falei para ele foi, eu não quero que ensine ele a não falar que nem todos os outros jogadores. Eu quero que você ensine ele a contar a história dele de uma forma boa,
É lógico que a gente tem que falar para ele, pô, peraí, foge de polêmica, etc, é normal. Agora, pô, o cara sai de campo, o cara dá uma coletiva, pô, seja um pouco mais direto, não, ninguém é tonto, entendeu? Todo mundo assiste a coletiva. Não estou criticando o Barbieri, tá? Eu até entendo que, de repente, até o próprio clube falou para ele, ô, Barbieri, tá meio complicado as coisas, dá uma segurada, né? Não tenta falar alguma coisa polêmica ou estipular uma posição no Campeonato Brasileiro. O pessoal tá mandando aqui, falando da sua pergunta na coletiva, que foi... Gente, eu achei a pergunta muito boa do Dieguinho, que o Barbieri não entendeu. O Barbieri não entendeu a sua pergunta lá na Não, coletiva. Que você... ele entendeu, ele não soube foi responder Médio. mesmo. Ele não soube foi responder. Porque, por exemplo, para mim é muito claro que o mundo passa por modismos. E normalmente quem dita o modismo dos próximos anos ou é um time que está fazendo muito sucesso na Europa, mas normalmente era a Copa do Mundo que ditava o resto do mundo. Ah, o carrossel holandês, a seleção brasileira de 80 e tanto, o quadrado mágico do time de 2006. Quando um time faz muito sucesso, todo mundo começa a copiar. Teve um período que o Tite começou a ganhar no Corinthians no 4-1-4-1, tava todo mundo jogando no 4-1-4-1. Então eu acho que os treinadores deveriam montar os times em cima das peças e não o contrário. Impor um esquema de goela abaixo e tu fazer os jogadores se adaptarem ao teu esquema. E eu não entendo por que todo time tem que jogar de ponta com perna invertida. Você quase não vê jogador de pé direito jogar do lado direito e jogador de perna esquerda jogar do lado esquerdo. E muitas das vezes eu vejo, por exemplo, bola metida no PEC, num contra-ataque. Aí a bola cai na perna ruim dele, ele tem que dominar, tentar trazer para o meio para finalizar. Quando se fosse o Figueiredo pelo aquele lado direito, a bola já ia chegando na condição dele dar em gol. Faz sentido você ter ponta de pé trocado quando você joga com o adversário com linha baixa, ele tá com a bunda na parede, aquela linha fechada em cima do gol, aí você tem um ponta ali que ele tá driblando por dentro para tocar no volante ou para driblar alguém batendo no gol. né? Isso, mas quando o time tá fechadinho. Mas como o Vasco joga muitas das vezes contra-atacando, é meio burrice isso, porque toda vez que tem aquela bola pro ponta correr, o cara tá todo torto, ele sempre cai no pé ruim, aí o zagueiro já sabe que ele não tem a perna direita ou a perna esquerda, dependendo do jogador, que ele obrigatoriamente ele vai pegar e vai tentar o drible para dentro. Entendeu? Então. Ele não consegue cruzar direto pro Pedro Raul da vida, por exemplo, que é um cara alto que cabeceia, né? Também tem esse problema. Aliás, o que mandaram aqui? Mandaram superchat. Uma informação de bastidor, a visão do Barbieri sobre o Marlon Gomes, tá? O que o Barbieri insiste em muitas das vezes colocar ele de ponta é porque o Barbieri enxerga muito do Marlon Gomes o drible. Ele vê muito potencial de drible no Marlon Gomes. Então, por acreditar nesse 1 contra 1 do Marlon Gomes, que ele coloca muito ele aberto. Que eu discordo, tá? Porque eu acho que ele seria ainda mais diferente sendo esse volante com drible. Você tem poucos volantes que tem o drible por dentro, que vem carregando de trás, abrindo espaço por dentro. Normalmente você já tem mais variedade de jogadores que driblam pela ponta. Então acho que o Marlon Gomes é mais diferente jogando por dentro do que jogando aberto. O jogador que joga driblando pela ponta tem um montão. Inclusive jogou mal aberto, né? Ó, o César Vale tá falando que acompanha bastante futebol argentino e falou que o Orediano surgiu no Vélez de meia, né? Que depois, na temporada, o técnico mudou o esquema e colocou 2 pontas. É tudo teste, né? Até porque o próprio Orediano teve um problema, não, né? Não vou dizer problema, ele é um cara mais tímido, né? Pelo que falam, até o próprio Fábio Azevedo falou que tem algumas informações que ele era muito tímido, então ele demora até para ele se soltar em falar de repente com o técnico, ó, pô, queria muito jogar mais na meia, mas acho que agora, nesse momento, o Vasco tem tempo, infelizmente tem tempo, né? Porque foi eliminado da Copa do Brasil, só tem o Campeonato Brasileiro, então vai jogar uma vez por semana. Fica mais tranquilo para fazer esse tipo de teste em treinos e de repente ir aos poucos adaptando.